Um oferecimento Vilarejo, o menor preço ou a diferença de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Olá, amigo da Band. No programa de hoje, nós vamos conversar com a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco. Prefeita, a senhora iniciou o seu mandato no início da crise econômica no Brasil e também da crise do petróleo. Quais foram as medidas que a senhora tomou nesses quase 2 anos para acompanhar essa crise e fazer com que a senhora pudesse administrar? Passeado, primeiro dizer da importância dessa oportunidade, dessa entrevista, onde a gente pode falar, né, dos avanços e dos desafios que nós percorremos aí esses 2 anos. Nós entramos num momento de crise financeira, crise política no Brasil todo, mas especialmente no nosso estado, e na nossa região, né, que sempre foi tida como uma região rica por conta da questão dos royalties, a gente encontrou um déficit gigantesco, né, porque antes, por exemplo, em 2014, nós tínhamos 251 milhões de arrecadação ano, 2016 isso vai para 160 milhões, 2017 a gente chegou a 186 milhões. Então é muito menos recurso, com mais demandas, com um custeio que não é um custeio baixo, a gente encontra um custeio alto, num cenário de dívidas, a gente achou 96 milhões de dívidas no município, entre empresas, universidades e INSS, e a cidade muito precarizada. A gente achou a cidade num apagão, espaços públicos precisando de reforma, de obras, os programas sociais interrompidos, o programa de bolsa de estudo parado há 2 anos, um déficit salarial dos funcionários concursados de cerca de 25% e mais de 80 carros sucateados no pátio da prefeitura. Uma ambulância funcionando no hospital, 3 setores do hospital. Logo no início do governo a gente precisou parar porque o ar-condicionado deu defeito e aí eram setores que precisavam ter ar e a gente imediatamente começou a manutenção. Então, a gente achou este cenário. E tínhamos 2 caminhos, né? Ou ficava remoendo e choramingando as pitangas e reclamando, ou se articulava e trabalhava muito para poder dar uma resposta à população que nos escolheu para governar essa cidade. E nós optamos, claro, pelo caminho do trabalho, pelo caminho da articulação, e eu atribuo aos avanços que nós obtivemos a um tripé. Primeiro, ao funcionalismo da prefeitura, os servidores municipais, que mesmo com déficit salarial, mesmo ao meio de uma crise que desanimava, né, vários segmentos, os servidores, hora nenhuma, deixaram de cumprir com o seu papel, com afinco, com determinação, com motivação. A nossa capacidade de trabalho também, de articular com todos os setores. A gente ouviu várias categorias, a gente não ficou apenas no gabinete, no burocrático, né? Eu sou uma prefeita assistente social, então eu tenho essa questão do diálogo, do acolhimento e do ouvir muito presente em toda a minha trajetória de trabalho. A parceria com a Câmara Municipal, né? A nossa base aliada na Câmara, que foi extremamente importante e valiosa para nos dar a sustentação que qualquer prefeito precisa para governar uma cidade. E também um outro ponto muito importante. Ao meio de uma crise, a gente percebe que as pessoas se unem e se tornam mais solidárias, mais generosas. Eu estou falando isso porque a gente achou essa solidariedade e esta generosidade na bancada federal em Brasília. O terceiro fator... Foi buscar recursos. Exatamente. Então, o funcionalismo, a parceria com a Câmara Municipal e partimos para Brasília para poder, de porta em porta, de deputado em deputado, de senador em senador, fomos mostrando a realidade do nosso município e levando a nossa solicitação. E o resultado foi extraordinário, né? Inúmeros parlamentares estenderam as mãos para o nosso município. Nós conseguimos, em menos de 2 anos, eu já estou comprando o 28º carro 0 quilômetro, entre eles 8 vans, uma ambulância top, da mais modernas, e a gente está com 5 ambulâncias agora no hospital, caminhão, tratores, carro de passeio para transporte, né, de equipe, de pacientes, de usuários. Um suporte de investimento importante. Um suporte muito importante, passeado, porque parece que não, mas mesmo a gente tendo um hospital que tem CTI, maternidade, clínica médica, e é um hospital que é referência aqui para a região, tem serviços que a gente precisa remeter nossos pacientes para fora do município. Especialidades, né? Exatamente.
Mesmo a gente tendo um centro de especialidade com mais de 10 especialistas, são 19 especialistas aqui em Quissamã, né, para o tamanho do nosso município, é algo grandioso, mas uma cirurgia, né, tem serviço, nem todos os serviços a gente oferece. E aí essas pessoas, quando a gente chegou, elas iam em carros muito precarizados, que às vezes no caminho dava defeito, e aí ficava o motorista e aquele usuário ali naquele sofrimento. E agora a gente não está mais com essa realidade, né? São carros confortáveis que garantem segurança para o usuário e para o motorista, mas também avançamos na questão de equipamentos. A gente, através de emenda parlamentar também, na articulação com os vereadores, a gente conseguiu um raio-x digital para o nosso hospital. Era um raio-x que estava lá há mais de 15 anos, e é um raio-x agora moderníssimo, né, que dá uma resolutividade muito melhor para o usuário e para aquele médico que está ali no atendimento. Estamos equipando a nossa rede básica de saúde com equipamentos também novos, estamos terminando a obra de uma creche que vai atender 120 crianças. Isso tudo é investimento, né? Investimentos e parcerias obtidas com o governo federal num momento que a gente precisava muito. Agora, prefeita, a gente está assim, percebendo que também nos royalties os ventos começam a melhorar, né? O valor do preço do petróleo tem subido bastante, chegando a patamares um pouco parecidos com o que a gente tinha no passado, não iguais, mas numa crescente. E quais são as perspectivas suas para a economia do município para os próximos 2 anos? Passeado, eu estou muito animada. Eu sou uma pessoa já muito otimista. E com esse cenário, né, que a gente está percebendo e visualiza um 2019 muito mais positivo, né, a própria perspectiva da ANP já nos aponta isso, né, tudo isso que a gente está acompanhando na economia nos aponta isso. E então eu tenho uma visão de que 2019 vai ser muito melhor ainda do que 2018 e sem comparação com 2017, que eu costumo dizer que a gente atravessou um deserto, né? Então a gente vê 2019 com muito otimismo, nós temos várias obras e projetos para serem realizados e faltava o recurso. Na medida que a gente começa a melhorar essa arrecadação e começa a ter esse recurso, a gente vai poder fazer obras de urbanização, obras de reforma, investir em novos programas sociais, investir também na geração de trabalho e renda, porque na medida que você faz também, né, investe em obras, que você terceiriza mão de obra, você já gera, né, oportunidades de empregos no município, que hoje é o nosso grande desafio, é um grande desafio para o país e é um desafio também para o nosso município. Mas eu estou muito otimista com o que a gente está trilhando e dizer que a gente conta, né, com uma equipe muito qualificada, muito dedicada, muito responsável, com os funcionários, com a parceria com os vereadores. E eu não tenho dúvida que também no ano que vem vamos ter as portas abertas em Brasília, né, porque o que a gente consegue lá é para melhorar a vida do cidadão, para melhorar a vida do quissamanhense, para desenvolver a nossa cidade. Bem, o programa Economia e Negócios conversa com uma prefeita e falando em economia e negócios, você percebe que as mulheres efetivamente têm um trato assim muito mais de perto com contas a pagar e contas a receber, né? Então o sacrifício desses 2 anos valeu, o custeio naturalmente deve ter sido reduzido e aí começa a se pensar na realidade, na tal retomada que nós queremos para todo esse estado. O programa Economia e Negócios termina agora, até semana que vem, se Deus quiser, aqui na Band TV. Um oferecimento Vilarejo, o menor preço ou a diferença de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa.